Olá, gente. Boa noite. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje é a nossa última live, é o nosso último dia aqui da semana Treinamente Abundante. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal. A gente vai falar sobre saúde, a gente vai falar sobre... Boa noite. Sobre saúde, relacionamento e finanças. Vamos falar um pouquinho sobre tudo que a gente está vendo essa semana também. Então, se você tem alguém que você acha que tem que assistir essa live, já manda para essa pessoa, receber esse conteúdo, que a gente tem muita coisa para aprender aqui hoje. Diversos conceitos que podem fazer a gente mudar a nossa vida, mudar a forma com que a gente vê o mundo. Boa noite. Boa noite, já vamos começando. Como que vocês estão? Como que vocês estão absorvendo tudo isso que a gente está conversando aqui nas lives? Como que tá sendo para vocês? Bom, eu vou começar aqui, gente. Vou começar me apresentando de novo. Então, eu sou Carolina Taliberti. Eu sou farmacêutica e bioquímica, professora de yoga, terapeuta holística, terapeuta ayurvédica. E o principal foco do meu trabalho hoje em dia é a mudança de mentalidade. Tá? Essa mudança de consciência, essa expansão da consciência, que vem através da conexão com a nossa parte divina, da conexão com Deus, com essa energia superior. Então, a gente montou o Treinamente Abundante, que é um treinamento para mudança de mentalidade, para mudança de hábitos de vida, para mudança de crenças e de paradigmas que a gente tem dentro da gente. Em diversos momentos da nossa vida, a gente se vê preso, né? Como se estivesse ali num caos, sem conseguir se mexer, sem conseguir sair do lugar. E todo esse caos, tudo isso que a gente está preso são coisas que estão dentro da nossa mente, que estão ali guardadas no nosso subconsciente. E na maioria das vezes a gente precisa modificar a nossa mente para conseguir ter essas mudanças, né? Quantas vezes acontece, por exemplo, da gente começar uma mudança na nossa vida e no meio do caminho, quando a gente vê, a gente perdeu toda aquela mudança e voltou a ser como era antes, não é verdade? Quantas vezes acontece de você começar uma nova atividade e quando você vê, você já parou? Quantas vezes acontece de você tentar largar um hábito, um comportamento, algo que você sabe que te faz mal e quando você vê, você retornou com aquele hábito, né? Então tudo isso são coisas que estão já impressas no nosso subconsciente, estão impressas na nossa mente. E para a gente modificar, a gente precisa desprender energia. Não é tão fácil assim. Então a gente precisa desprender energia de uma forma inteligente. Então eu preciso entender primeiro quais são esses hábitos, esses comportamentos, fazendo eles se tornarem conscientes, para daí então pegar as ferramentas que vão ser melhor para modificar aquele hábito, aquele comportamento e começar a modificar. Porque o que acontece é que os meus hábitos e os meus comportamentos, eles estão no piloto automático. Então eu faço sem ao menos perceber. E eu preciso criar consciência deles para começar a modificar, tá? Então, o Treinamente Abundante é um treinamento, uma metodologia de autoconhecimento em primeiro lugar, que é o primeiro passo que a gente tem que dar, com muita teoria para uma expansão da consciência,
que quando a gente expande a nossa consciência, a gente tem muito mais ferramentas para conseguir modificar o que a gente tem dentro da gente, com uma rotina de 30 dias, com prática de yoga, com meditação, com exercício escrito, para você ganhar clareza do que você quer na sua vida e para você conseguir andar os passos que você quer, para você alcançar os objetivos de vida aonde você quer chegar, tá? Então, esse é o treinamento para a mente abundante. Como eu já falei aqui para vocês, a gente vai fazer um resumo, né, do que foram as aulas passadas. Quando eu falo em abundância, eu falo no desenvolvimento do ser humano como um todo. Então, é o desenvolvimento dos chakras, é o desenvolvimento desde o ser terreno que somos até o ser sutil, o ser mais elevado, o ser divino que somos. Então, é o desenvolver minhas raízes, é o desenvolver saúde, é o desenvolver um bom relacionamento com a minha família, é eu desenvolver uma boa alimentação, é eu conseguir me sentir segura em viver na Terra e me permitir sentir prazer, é eu buscar coisas na minha vida que me deem prazer, né? Eu conseguir também me adaptar às situações difíceis que a vida me coloca, é eu conseguir na minha vida buscar coisas que me dê poder pessoal, aquele me sentir empoderado, sentir que eu tenho poder de criar, que eu tenho poder de fazer o que eu quero na minha vida. Depois disso, conseguir amar incondicionalmente e aceitar também um amor na minha vida de forma incondicional, me doar para o próximo, fazer, né, boas ações. Depois disso, buscar uma vida dhármica, uma vida de princípios, uma vida que faça sentido, um sentido além das coisas materiais. E depois disso eu começar a olhar para dentro de mim e me entender quem eu sou realmente. Como é que eu conquisto liberdade na minha vida? A liberdade de viver a vida que eu quero viver. A liberdade de que minhas escolhas sejam livres e que eu não viva uma vida somente de condicionamentos que se repetem e que se repetem, né? Então, a maioria das pessoas, elas vivem condicionamentos. Então, você está condicionado a sempre fazer algo de uma forma. E quando você vê, você está fazendo exatamente da mesma forma. Por mais que às vezes aquilo afete outras pessoas, por mais que às vezes aquilo atrapalhe você ou as pessoas da sua família, quando você vê, você já fez, e você fez do mesmo jeito, porque os seus hábitos e os seus comportamentos estão no piloto automático. Então você não percebe, você só repete. E isso, na verdade, quando a gente olha para a nossa vida, nós somos escravos. Escravos do quê? Escravos da nossa mente, porque tudo aquilo está gravado lá e a gente não consegue se desdobrar, se desprender daquilo que a gente tem dentro da gente. E essa mudança de mentalidade faz a gente ganhar essa liberdade de ter as escolhas que a gente quer ter na nossa vida, de conseguir ser muito mais do que os nossos hábitos e comportamentos. Porque se a gente não consegue, né, essa liberdade, ser mais do que os nossos hábitos e comportamentos, a gente vai viver uma mesma vida sempre, do mesmo jeito sempre, afetando as pessoas ao nosso redor do mesmo jeito sempre. Porque são condicionamentos que a gente tem dentro da gente. E a gente vai passar a vida inteira repetindo esses condicionamentos se a gente não criar o poder de modificar. E o primeiro passo para me modificar é eu olhar e eu entender que eu tenho isso dentro de mim. É eu olhar e eu criar consciência que eu sou assim e que assim talvez eu esteja fazendo mal para mim, que talvez assim eu esteja fazendo mal para outras pessoas, que talvez esses condicionamentos que parecem que me trazem liberdade, na verdade estão me aprisionando numa vida sem escolhas, onde eu só tô repetindo os mesmos padrões sempre, fazendo mal para mim e para o outro, tá? Então, quando eu ganho essa liberdade de escolha, eu começo a viver uma vida abundante,
aonde eu consigo ter a abundância de escolher o que eu quero criar na minha vida, de escolher como que eu quero tratar as outras pessoas, de escolher quais vão ser os meus passos. E isso faz diferença na nossa vida. Ou a gente quer viver uma vida sempre do mesmo jeito, sabe? A gente não sair desses padrões é viver uma vida medíocre. Medíocre é uma palavra que vem de média, de estar na média sempre, na média da repetição dos padrões. Então, assim, eu não quero ser medíocre na minha vida. Eu imagino que vocês também não. Então, pra gente não ser medíocre na nossa vida, a gente tem que conseguir superar esses hábitos, esses comportamentos que nos fazem ter as mesmas escolhas sempre, que nos fazem agir da mesma forma sempre, afetando a gente e as pessoas ao nosso redor, tá? E depois disso a gente vai buscar uma espiritualidade, um encontro com o nosso divino interior, um encontro com a nossa essência, porque a gente só vai conseguir encontrar com a nossa essência se a gente conseguir encontrar essa liberdade, né? E essa liberdade vem da escolha livre que eu vou ter dentro de mim, e não da repetição de padrões. Faz sentido para vocês? Esse é o conceito de abundância, que está dentro desse formato, desse modelo, que é o treinamento abundante. Por isso que tem a palavra abundância nesse treinamento, para a gente encontrar essa liberdade que vai trazer abundância para a nossa vida. Porque o universo, por essência, ele é abundante. Se você olha para todos os lados, tem abundância em todos os lugares. Nasce matinho nas calçadas, é cheio de passarinho no céu. Uma plantinha, se ela não se adapta a uma situação, quando ela vê, ela se modifica. Isso é abundância, né? E essa abundância a gente também pode viver na nossa vida, se a gente parar de repetir os hábitos e comportamentos, se a gente tornar eles conscientes das repetições e conseguir modificar, tá? Depois disso, então, a gente voltando, que bom que faz que vocês entendem isso como abundância e que faz sentido para vocês, tá? Voltando um pouquinho nas nossas lives passadas, se você tá aqui hoje e você não assistiu as lives passadas, tira um tempinho do seu dia e assiste. Segunda-feira teve uma, terça uma, quarta uma, e hoje é a nossa última live da semana, Treinamento Abundante. A gente teve diversas ferramentas para você se autoconhecer e se auto-perceber, tá? Então, agora eu vou retomar, vou fazer um pequeno resumo do que a gente já falou nas lives anteriores. Então, a gente falou de abundância e o que é esse conceito de abundância, que foi o que eu trouxe aqui agora para vocês. A gente falou da mente, do inconsciente e do consciente. A gente falou desse piloto automático que, na verdade, nos bloqueia de ter liberdade na nossa vida, né? A gente acha que a gente tá livre aí, decidindo um monte de coisa, enquanto, na verdade, a gente tá vivendo padrões que se repetem em diversas situações. A gente falou também que a gente não é só esse corpo físico. Esse é um corpo físico de matéria mais densa. Então, hoje eu fui até explicar para o Ravi, né, dos corpos, porque eu sempre explico isso para ele também. Quanto antes a gente aprender, maior consciência a gente vai ter. Então, eu expliquei para ele assim: filho, esse corpo físico é como se a gente fosse um monte de bolinha, tudo grudadinho uma na outra. E por isso que dá para ver. E os outros corpos, o que você pensa, o que você sente, é como se fosse um monte de bolinhas, só que bem separadas. E por isso a gente não consegue enxergar. Então, os nossos corpos, eles são assim: moléculas mais densas, uma junto da outra, e moléculas mais afastadas, mais fluídas, né? De frequência mais elevadas, uma mais separadas das outras. E esses corpos, eles estão interagindo entre si o tempo inteiro. Então é meu corpo físico, meu corpo mais denso, meu corpo onde estão os órgãos, meu corpo onde estão as veias, meu corpo aonde eu tenho os meus tecidos, né? Depois disso eu tenho o meu corpo energético, aonde estão as minhas energias. A gente vai falar dessas energias hoje, porque é muito importante a gente dominar essas energias, que é o feminino e o masculino, que é o yin e o yang, duas energias que são opostas e complementares.
e que a gente tem dentro da gente. E que faz total diferença a gente aprender a administrar essas energias para a gente viver uma vida abundante, uma vida de plenitude, de completude, de felicidade, tá? Porque a gente precisa dessas energias complementares em equilíbrio. E a gente vai aprender a equilibrar um pouquinho essas energias hoje, tá? Eu vou passar um exercício para vocês que serve para equilibrar essas energias. A gente falou também depois desse corpo dos sentimentos, que é onde está tudo que a gente sente. Quando a gente falou do corpo dos sentimentos, eu expliquei a vibração dos sentimentos para vocês. Então eu coloquei a tabela ali da vibração, né? Os sentimentos de mais baixa vibração e os sentimentos de vibração mais elevada. E que esses sentimentos, eles estão atraindo as coisas na nossa vida, que é como se a gente fosse uma antena. E quando eu tô sentindo algo, eu estou atraindo isso para acontecer na minha vida. Eu estou atraindo aquela situação, aquela pessoa, para que aquilo aconteça na minha vida. Então, os meus sentimentos emitem uma atração. E quando eu falei disso, eu também falei da lei do retorno com vocês. Tudo que eu faço, eu vou receber de volta na minha vida. Então, se eu dou amor, eu recebo amor. Se eu dou mentira, se eu minto, eu vou receber isso de volta. Tá? Então é uma via de duas mãos e também tem a ver com vibração. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa que tudo vibra e que todo o universo também vibra e que tudo que está ao meu redor, tudo que é material, é uma representação do que eu tenho dentro da minha mente. Todas as situações que eu estou vivendo na minha vida, tudo é uma representação daquilo que eu acredito, daquilo que está dentro da minha mente. Mas como assim aquilo que eu acredito? Aquilo que eu acredito de forma racional, pensando, que é somente 5%. E aquilo que eu acredito de forma inconsciente, que é o que está no meu subconsciente, que é 95%. Que é aí que a gente entra com o treinamento abundante, para abrir a caixinha preta do subconsciente e começar a enxergar o que eu tenho lá dentro e como modificar, tá? A gente falou também dos pensamentos e que os meus pensamentos também emitem uma vibração e que tudo aquilo que eu penso, eu estou gerando uma vibração e que está gerando um sentimento e que esse sentimento está gerando uma vibração, a gente vai falar mais sobre isso, no meu corpo energético. E que essa vibração no meu corpo energético pode estar gerando um bloqueio nos meus canais energéticos, nos meus chakras, que a gente falou deles também, e que pode vir a ser uma doença no corpo físico. Hoje a gente vai falar mais a fundo disso, que é a metafísica por trás das doenças, a formação das doenças, olhando de uma forma mais energética, olhando de uma forma que elas surgem e vêm através dos nossos pensamentos, né? Vou até conseguir dar um exemplo disso para vocês hoje, sou eu nesse momento. Então, a gente falou disso, a gente falou dos chakras, a gente falou dos nossos 7 centros de energia sutil, né? Da base da coluna até o topo da cabeça, como que eles se desenvolvem, falamos as características, né, superficialmente de cada um deles e essa evolução de abundância que são os chakras, que a gente já falou aqui. E falamos ontem também da lei da atração, de como a gente atrai tudo na nossa vida através dessa consciência, através dos pensamentos que vão gerar um sentimento. E esse sentimento vai estar gerando uma vibração. E essa vibração vai estar fazendo eu ser uma antena de atração, né? Então a gente falou disso na nossa vida. Não sei se vocês já testaram a lei da atração em algum momento na vida de vocês. Se antes de vocês estarem aqui, vocês já tinham escutado sobre ela. Quero que vocês me falem se vocês já tinham escutado, se vocês já testaram, se vocês já tentaram usar a lei da atração na vida de vocês. Me deixem aqui no comentário para mim saber.
e quero saber como é que foi o resultado para vocês. Se vocês conseguiram atrair aquilo que vocês pensavam, ou se vocês também já viram a lei da atração funcionando sem que vocês tivessem consciência, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu acabei de encontrar com alguém e estava conversando sobre uma amiga que eu não vejo há anos. Daí eu saio na rua e quem eu encontro? Aquela amiga que eu não vejo há anos. Ou então eu estava conversando com a minha mãe sobre uma pessoa que fazia um tempão que eu nem via, nem falava. Quando eu vou ver uma mensagem no meu celular, é aquela pessoa me mandando uma mensagem. Não sei se vocês já aconteceu isso com vocês, né? Essa sintonia, essa conexão, essa lei da atração, sem que a gente nem esteja pensando em atrair, mas atraindo situações na nossa vida. E quando a gente fala de lei da atração, a gente está atraindo tudo na nossa vida. E também estamos atraindo as pessoas. Daí a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento, que eu falei para vocês que a gente vai falar hoje, né? Mas eu vou iniciar a live de hoje, como o assunto é relacionamento, saúde e finanças. Eu vou iniciar pelo primeiro pilar, que é a saúde, né? Porque se a gente não tem saúde, de nada adianta ter relacionamento. Se a gente não tem saúde, finanças também não vão servir para nada. Então, em primeiro ponto, eu preciso ter saúde na minha vida, né? Para viver tudo aquilo que eu quero viver, para viver as experiências que eu quero viver na minha vida, eu preciso ter saúde. E quando eu vou olhar, né, para a metafísica das doenças, que é um material de estudo bem profundo, assim, mas que faz total sentido quando a gente olha para ele com olhos assim de quem quer realmente enxergar. E eu começo, a partir desse ponto, a olhar para o meu corpo como um espelho de tudo aquilo que está dentro da minha mente. Porque tudo aquilo que está dentro da minha mente vai se refletir no meu corpo físico. Lembra que eu fiz a representação para vocês de que se eu tenho um pensamento, agora falando da metafísica, então eu tenho um pensamento, e daí imagina que esse pensamento, ele pode ter se criado lá na minha infância, não tem problema, pode ter sido alguma coisa que aconteceu lá na minha infância, e esse pensamento aconteceu lá na minha infância, tá aqui, ó, vibrando. E esse pensamento, ele ficou lá no subconsciente, ficou guardado. Porque na minha infância lá, eu não conseguia lidar com ele de forma racional, eu não conseguia entender aquilo que estava se passando, mas foi gerado esse pensamento. E esse pensamento que foi gerado, ele gerou um sentimento. Lembra que uma coisa vai interagir na outra, porque está tudo conectado. E esse sentimento que estava aqui vibrando, 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 eu não consegui administrar esse sentimento. Não consegui administrar, eu não consegui digerir. Ele ficou ali, no meu campo dos sentimentos, como uma vibração, tá? Esse sentimento que ficou no meu campo dos sentimentos como uma vibração, que não foi administrado, uma hora ele vem para o meu corpo energético, para os meus canais energéticos, para as minhas nadis, que são meus canais energéticos, e gera um bloqueio ali naquele canal energético. Então a energia já não flui da mesma forma. Ele está bloqueando a passagem de prana, a passagem de energia vital. E aquele bloqueio tá ali me incomodando de alguma forma, pode ser uma pequena dor no ombro, pode ser uma pequena dor no pescoço, eu tô com aquele bloqueio. E aquele bloqueio energético, como que eu desbloqueio? A acupuntura é uma das coisas que desbloqueia, por exemplo, os canais energéticos, yoga, a respiração, entre outras técnicas. Mas eu tô com aquele canais energéticos bloqueados e eu não olho para aquilo. Eu não quero ver, eu não olho. Uma hora aquilo vai gerar um bloqueio nos meus centros de energia, que são os meus chakras.
Então, os meus 7 principais ou os outros chakras do meu corpo. Quando isso gera um bloqueio nos meus centros de energia, nos meus chakras, isso vai gerar coisas no meu corpo físico. Isso vai gerar sintomas no meu corpo físico, porque o prana, a energia que era para ir para diversos órgãos, para glândulas, para tecidos, não está indo. Então isso vai se desdobrar em uma doença no meu corpo físico. É assim que a gente olha para a metafísica das doenças, que por detrás de praticamente toda patologia há um sentimento que pode vir desde a barriga da nossa mãe, que pode ser de agora, mas pode ser de lá atrás. Falei que ia dar um exemplo de mim. Eu estou constipada, se vocês forem ver. Isso começou a acontecer hoje e eu sei por quê. Porque é excesso de pensamento. Porque aqui é a face, né? Então, é esse chakra que tá bloqueado. Porque quando eu faço semanas de live assim, que eu faço, não é a primeira vez e não é a primeira vez que isso acontece. Normalmente chega no último dia acontece isso. Porque eu penso, porque eu elaboro, porque eu trabalho, porque eu fico na frente do computador e eu escrevo, e eu penso no que vocês me mandam e em como eu vou colocar isso para vocês de uma forma que fique fácil para estudar, para vocês entenderem. Então eu tô usando muito isso daqui, até em excesso. E eu sei que quando eu faço semanas assim, de vários dias seguidos, isso pode acontecer. Tá? Eu deveria, por exemplo, eu sei a semana, porque isso veio pra mim, veio na minha mente, parar e dormir à tarde, dar uma descansada. Mas eu não consegui essa semana. Não consegui. Porque eu tô fazendo as lives, porque eu tinha atendimento, porque eu tava dando aula, porque eu tô fazendo diversas coisas, fora as lives também. Então eu não consegui fazer essa pausa, essa parada. Aqui que meu corpo veio falar pra mim, olha, não tá dando, tá sobrecarregando, você precisa parar, você precisa respirar. Então assim, o nosso corpo, ele tá falando com a gente o tempo inteiro. Ele é um objeto, né? Ele é um objeto de desdobramento de tudo aquilo que a gente sente. Ele é um veículo para a gente entender os nossos pensamentos, a nossa mente, os nossos sentimentos. Entendem? E tudo, praticamente, vai se mostrar no corpo. Tudo aquilo que a gente está vivendo, que a gente está sentindo, vai se demonstrar no nosso corpo físico. As dores, né? Quando eu travo da minha coluna lombar, tá muito relacionado com medo. Quando eu tenho dores nos ombros, estão muito relacionado com eu carregar pesos que não são meus. Então, cada local, cada dor, cada órgão vai estar demonstrando algum sentimento que você tem aí. Algo que você tá bloqueando na tua vida. Algum sentimento que você não tá olhando ou não está conseguindo digerir, tá? Então, quando eu olho para as doenças, para as patologias dessa forma, eu consigo até olhar e agradecer. Agradecer que meu corpo está servindo de veículo para mim olhar para algo que é muito mais difícil de eu olhar, que é o meu subconsciente, a minha mente, os meus sentimentos. Porque se eu não dei conta de olhar, veio para cá, para me entender. Entendem? As coisas vão se refletir no corpo físico. Demora um tempo, às vezes muito tempo. Às vezes algo que eu vivi na minha infância vai vir se desdobrar no meu corpo físico na vida adulta. Ou lá no final da minha vida. Às vezes é rápido, quando é muito intenso. Então depende.
mas as coisas vão se desdobrando. Igual assim, ó, gripe e resfriado. Gripes e resfriados, eles estão ligados, muito ligados a quando a pessoa se sente invadida. Por quê? Porque é um vírus que invade o nosso corpo. Então, quando a pessoa se sente invadida por outra pessoa ou por alguma situação, ela se abre para ser invadida por um vírus. E ela pode vir a pegar uma gripe ou um resfriado. Entendem como funciona? Então, isso é a relação da saúde. E a saúde em si, ela está conectada com tudo que a gente tem dentro da nossa mente. E a gente tem o poder de modificar, de perceber, de olhar para tudo isso e mudar, tá? Então, esse é um resumo na internet. Voltei. Se alguém quiser tirar alguma dúvida de alguma dor que está tendo, de alguma doença recorrente, de algo que está se repetindo, pode escrever aí que o que eu puder ajudar, eu vou ajudar, tá? E se eu não puder ajudar hoje com esse conhecimento, eu tenho onde estudar, eu tenho lugares para buscar e eu posso estar trazendo para quem perguntar depois, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre relacionamento, tá? Quando eu vou falar de relacionamento sou eu com uma outra pessoa, né? Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmão, pode ser um relacionamento amoroso, casal, marido, qualquer tipo de relacionamento. Quando eu olho para os relacionamentos, olhando de uma forma com as leis do universo, o outro, a outra pessoa, ela está na minha vida num esforço colaborativo. Tá bom, mas o que é isso, Carol? Ela está na minha vida para me mostrar algo que eu tenho dentro de mim. A outra pessoa está ali para validar as minhas crenças, para validar o que eu acredito que é o mundo, como eu acredito que é a vida. Então vamos dar um exemplo de relacionamento entre homem e mulher, tá? Vamos dar um exemplo assim. Então, aquelas pessoas, né? Vamos falar uma mulher. Uma mulher, então, que ela mesma diz que ela tem dedo podre. Que todo cara que ela se relaciona passa a perna nela, todo cara que ela se relaciona trata ela mal, que toda pessoa que ela fica junto trai ela. E ela realmente, essa pessoa, ela tem diversos relacionamentos dessa forma, com esse padrão de pessoas que chegam até ela. Na vida a gente repete padrões, tá? Quando você olha para essa pessoa, qual é a crença que ela tem sobre homens? Se você perguntar para ela, provavelmente ela vai dizer: os homens não prestam, os homens são ruins, relacionamento com homem é muito difícil, os homens maltratam as mulheres. É isso que ela acredita, não que isso seja lei. É isso que aquela pessoa acredita. Talvez porque lá na infância dela ela teve um pai que tratava mal a mãe dela. Talvez porque lá na infância dela ela viu uma briga entre um homem e uma mulher e ela viu uma mulher apanhando e aquilo se gravou no subconsciente dela. Talvez porque lá na infância dela ela assistiu um monte de novela ou de filme onde ela viu homens tratando mal as mulheres. E aquilo se tornou para ela uma crença, uma coisa que ela acredita que é daquele jeito. Então, o que é que o universo manda para ela? O que é que ela atrai na vida dela? Atrai para ela pessoas que vão tratar ela dessa forma. Por quê? Porque ela precisa validar a crença dela. Porque é assim que ela acredita que o universo é. Porque é assim que ela acredita que as coisas são. Então ela vai atrair pessoas dessa forma para a vida dela, para validar a crença dela.
o esforço colaborativo está aí. É isso que ela atrai para a vida dela. Se ela muda aquela crença, ela vai passar a atrair pessoas diferentes. Ela vai passar a atrair pessoas que a tratem bem. Ela vai passar a atrair homens que são legais. Porque quando você olha para aquilo que é lei, aquilo se repete sempre. E não vai ter exceção, tá? Como a lei da atração. A gente vai atrair o que a gente sente. E é sempre, é sempre. Quando é crença, aquilo tem uma exceção que seja fora da regra. Então, se você olha para os homens, podem existir homens ruins, podem existir homens que traem. Mas existe um homem que não é assim? Um homem que é bom, que é gentil, que é honesto? Existe. Então quer dizer que não é lei. Então quer dizer que é crença. A crença que aquela pessoa tem. Entendem como é que funciona? Entendem como é que a gente atrai nos relacionamentos aquilo que a gente acredita? Então, um outro exemplo. Agora vamos falar que é um homem. Um homem, todo relacionamento que ele passa, as mulheres estão ali atrás dele para se aproveitar do dinheiro dele. Estão sempre ali para se aproveitar. As mulheres vêm, se aproveitam do dinheiro dele, somem. E só vem de mulheres que se aproveitam do dinheiro dele, some. E ele fala, né? As mulheres são tudo aproveitadoras. Só tem mulher aproveitadora na vida, só querem saber de dinheiro. Qual é a crença desse homem? De que as mulheres só querem saber de dinheiro. De que as mulheres só querem se aproveitar. O que é que ele vai atrair na vida dele? Mulheres que só querem se aproveitar dele, que só querem se aproveitar de dinheiro. Por quê? Esforço colaborativo. Ele precisa validar a crença dele. Então é isso que ele vai atrair na vida dele. Se ele muda essa crença, existem mulheres diferentes? Existem. Então isso não é lei, isso é crença. Se ele muda a crença, ele começa a atrair outros tipos de pessoas para a vida dele. Tá? Então isso, quando a gente olha para isso dessa forma, eu começo a entender que todo relacionamento que eu vivo na minha vida não é sobre o outro, é sobre mim. Não é sobre como o outro me trata, é sobre como eu acredito que o outro vai me tratar. É como eu acredito que os relacionamentos são. É como eu acredito que o homem ou a mulher são. Porque eles vão se validar para mim da forma que eu acredito que as coisas são. Se eu acredito que as coisas são diferentes, elas passam a ser diferentes. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam que relacionamento não adianta apontar o dedo pro outro, porque é tudo que a gente acredita que o outro faz para validar o que está dentro da gente? E quando eu olho para isso, eu começo a olhar para cada situação, mesmo que seja um relacionamento que não seja bom, que seja um relacionamento onde o outro me trata mal, eu começo a olhar e analisar aquilo de uma outra ótica e começo a tentar entender qual é a minha crença, o porquê é que eu estou sendo tratado assim, o porquê é que está acontecendo isso comigo. Eu começo a olhar para o outro nesse esforço colaborativo, para entender o que tem dentro de mim. Então os meus relacionamentos se tornam objeto e ferramenta de autoconhecimento, para o meu autoconhecimento, para a minha mudança pessoal. Eu não mudo ninguém, eu mudo a mim mesmo. E quando eu mudo a mim mesmo, o que está fora de mim vai mudar, vai se alterar. Eu me torno responsável por todos os meus relacionamentos e por todas as minhas ações na minha vida. Se o outro está me tratando mal, o que eu tenho dentro de mim? Se o outro está me tratando bem, qual é a minha crença que eu quero melhorar ainda mais ela? Entendem?
todo relacionamento não é sobre o outro, é sobre mim. Eu mudo dentro, o que tá fora se altera, tá? Então, se tiver alguém aí que é solteiro, você quer atrair alguém pra tua vida, você tem que pensar como é que você acredita que essa pessoa que vai chegar até você vai ser. Como é que você acredita que os relacionamentos são? Que tipo de relacionamento na sua vida você quer ter? E se você tem um casamento, um relacionamento já, e você quer modificar esse relacionamento, você tem que olhar para quando o outro te tratar de alguma forma e olhar, por que ele está me tratando assim? O que eu tenho dentro de mim que ele está validando para mim? Eu preciso modificar isso para que ele passe a me tratar de uma outra forma. Então eu paro de colocar a culpa no outro, eu paro de terceirizar o que acontece na minha vida e pego tudo isso para mim. E daí eu ganho poder, porque daí eu tenho poder de modificar. Porque foi como eu falei para vocês, eu não mudo ninguém, mas eu mudo a mim mesmo. Então eu ganho esse poder quando eu paro de terceirizar as coisas na minha vida. Porque eu entendo que eu que mudo, não é o outro, tá? Espero que tenha feito sentido sobre relacionamento, porque isso é muito importante. E quando a gente fala disso, a gente também fala um pouquinho da energia Yin e Yang, que é a energia da apatia, que é a energia da pausa, da absorção e que é a energia de conseguir jogar para fora, do movimento. E eu uso muito dessas energias também nos relacionamentos com as pessoas. É saber dominar essa energia, perceber se aquela pessoa tá muito yang, que é muito para fora, e saber absorver um pouco da energia dela. E em alguns momentos, perceber se aquela pessoa tá muito yin, que é muito para dentro, e saber motivar e fazer ela se mexer. Essas energias, elas vão estar ali para fazer essa troca com as pessoas, nesse esforço colaborativo também que a gente vive, tá? Então isso é sobre relacionamento. E agora o último ponto da nossa live de hoje, não menos importante, muito importante também, é dinheiro, é finança. Quando a gente fala de dinheiro, a gente já pensa, nossa, dinheiro. Dinheiro é uma energia, gente. Uma energia como tudo no universo é. É uma energia de troca. É poder pessoal. É o poder de eu ter liberdade. Mas, o que acontece, né? Sobre o dinheiro? Há muitas crenças em cima do dinheiro. Então, muitas pessoas não conseguem guardar dinheiro, não conseguem ter dinheiro. Quando tem dinheiro, acontece diversas coisas na vida e todo aquele dinheiro some, desaparece, acaba. E por que isso? Então vamos falar um pouquinho dessas crenças de dinheiro para que isso faça um pouco mais sentido. Quantas vezes vocês já escutaram que o dinheiro é sujo? Quantas vezes vocês já escutaram que o dinheiro não traz felicidade? Quantas vezes vocês já escutaram que o dinheiro vem de trabalho duro? Quantas vezes vocês já escutaram que o dinheiro não nasce em árvore? Tudo isso são crenças. Tudo isso vai ficando alocado na caixinha preta do subconsciente. E daí agora eu vou falar de uma crença só. O dinheiro é sujo. O dinheiro traz sofrimento. Duas crenças. O dinheiro é sujo e o dinheiro traz sofrimento. Que são crenças que a maioria das pessoas tem, tá? Então, eu vou na minha vida, eu trabalho, bonitinho, eu ganho dinheiro. Mas, todo o dinheiro que eu gasto, que eu ganho, eu gasto. Some, desaparece. Daí eu trabalho mais, eu ganho mais dinheiro. E todo aquele dinheiro que eu ganhei a mais também some. Eu gasto, desaparece. Eu tenho os gastos inesperados, eu furo o pneu do meu carro e ele desaparece.
Agora vamos fazer uma ligação da crença com esse dinheiro que desaparece. O dinheiro é sujo. O dinheiro traz sofrimento. Se o dinheiro é sujo, se o dinheiro traz sofrimento, eu quero ter dinheiro comigo? Eu não quero. Então, quando o dinheiro chega na minha mão, o que eu faço? Eu dou um jeito de me livrar do dinheiro. Porque no meu subconsciente tem uma vozinha: dinheiro é sujo, não, traz sofrimento, se livra logo disso daí. E você sai comprando coisa, você sai gastando coisa, você atrai situações na sua vida que te fazem gastar dinheiro, tipo furar um pneu do carro, até mesmo ficar doente, ter que comprar medicamento. Então você atrai situações na sua vida para não ficar com dinheiro, porque ele é sujo, porque ele traz sofrimento. Então não vou ficar com algo na minha vida que me traga sofrimento. O nosso subconsciente ele tem diversas memórias guardadas. E uma das funções dele é a nossa manutenção e proteção da vida. Então, se ele vê perigo em alguma coisa, ele vai fazer de tudo para você se livrar daquilo. Se o dinheiro traz sofrimento, é um perigo. Ele vai fazer você se livrar do dinheiro. Porque você não vai ficar com alguma coisa na tua vida que é perigoso para a sua sobrevivência. Entendem? O como as crenças sobre dinheiro fazem a gente não ter, ou perder, ou gastar, ou ter que trabalhar muito duro para ganhar dinheiro. Porque também é uma crença. Então, se eu não trabalho duro, eu não ganho dinheiro. Então, ou eu me mato de trabalhar, ou eu não consigo ter dinheiro na minha vida. Então, são diversas crenças que fazem a gente não conseguir ter, a gente não conseguir juntar, a gente não conseguir guardar dinheiro na nossa vida, tá? E o dinheiro, ele é uma energia que traz poder de transmutação, poder de modificação e de abundância, sabe? Não é ruim querer ter dinheiro. Não é ruim querer ser milionário se você quiser. Faz parte do desenvolvimento do ser humano, sabe? É abundante e tem para todos. E todos têm o mesmo potencial criativo de ter. Então, muitas vezes, outra coisa que acontece sobre o dinheiro é o sentimento de culpa. Eu me sinto culpado de querer, eu me sinto culpado de ter e do outro não ter. E esse sentimento de culpa te joga para onde na escala de energia? Lá para baixo. Uma escala de perda. Né? Se eu me sinto culpado, eu estou vibrando baixas vibrações que vão atrair situações na minha vida ruim. Que meu subconsciente vai entender que aquele dinheiro não traz coisas boas. Entendem como uma coisa se conecta com a outra? Então, às vezes, na maioria delas, para mim conseguir ter dinheiro, ter abundância financeira, eu preciso de uma mudança de mentalidade. Eu preciso de uma mudança de crença. Eu preciso modificar a minha forma de relacionamento com o dinheiro para que as coisas comecem a se alterar no plano físico. Porque se no mental aquilo me traz sofrimento, no físico eu não vou ter. Fez sentido para vocês? Esses são os 3 assuntos da live de hoje, que são assuntos relacionados ao desenvolvimento do ser humano e que são muito importantes a gente começar a olhar por esse outro ponto de vista, começar a observar dessa outra forma. Quero saber o que vocês acharam, qual foi o entendimento de vocês
se fez sentido para vocês, se ficou alguma dúvida, se vocês querem saber algo mais sobre esses assuntos ou mesmo das lives passadas. É importante para mim saber o que vocês estão achando, o que vocês estão pensando, né? Se tá faltando alguma pecinha aí para ajustar. Mas que tudo isso, gente, na nossa vida é o que molda a nossa vida, o que está no subconsciente. Então não tem nada mais valioso no mundo do que estudar a tua mente, do que viver um programa de mudança de mentalidade. Porque isso vai mudar a tua relação com o dinheiro, vai mudar o quanto você recebe dinheiro na tua vida, vai mudar o teu relacionamento com o outro. Então, assim, se eu pudesse olhar para minha vida de tudo que eu já gastei, acho que as coisas mais valiosas que eu já tive na minha vida foram os cursos que eu paguei de autoconhecimento, foram os cursos que eu fiz de mudança de mentalidade. Não tem nada mais valioso do que isso, porque é isso que traz pra gente na nossa vida criar a vida que a gente quer, montar a realidade que a gente quer. Então, às vezes a gente fica lá preso em fazer uma faculdade para conseguir um emprego bom ou estudar um monte para passar no concurso. Mas, se não tiver essa mudança de mentalidade, as coisas vão continuar iguais. Você vai ficar anos numa faculdade, vai sair para um emprego e vai ganhar dinheiro e vai gastar tudo. Se não tiver essa mudança de mentalidade, é como se você estivesse preso em algo que não vai se modificar, tá? Então, uma coisa que é assim um investimento gigantesco são cursos de mudança de mentalidade. Porque a gente precisa mudar dentro para a nossa realidade ao nosso redor se modificar, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa semana Treina a Mente Abundante. Eu fiquei muito feliz de estar aqui junto com vocês, muito feliz mesmo de poder passar esse conhecimento. Eu recebi tanta mensagem boa, tanta mensagem, fiquei tão feliz com o feedback de vocês, tão feliz com o retorno de vocês, de saber que isso fez diferença na vida de vocês, porque eu recebi tanta gente. Nossa, Carol, obrigada mesmo. Abriu, expandiu minha consciência, consegui entender coisas que eu não estava entendendo. Então, assim, para mim, isso foi muito gratificante, porque era isso que eu queria trazer para vocês, para que vocês entendam o quanto é valioso essa mudança de consciência. O quanto é valioso a gente investir na gente, em autoconhecimento e na nossa mente, tá? Então eu quis trazer aqui um pouquinho para vocês do que é, né, o treinamento abundante, para vocês entenderem como funciona, qual é o mecanismo que a gente utiliza. É lógico que eu trouxe de forma superficial porque é um assunto muito profundo e não daria nem tempo de eu estar passando tudo isso aqui para vocês. E é um assunto para estudar e reestudar para o resto das nossas vidas, tá? Então hoje a gente encerra a nossa sequência de live. Agradeço muito mesmo por vocês estarem juntos. As lives vão ficar gravadas, né? Por mais uma semana, mais semana que vem inteira. Então, essas lives vão estar gravadas, depois elas vão para dentro do Treinamento Abundante. Na segunda-feira vai abrir a próxima turma do Treinamento Abundante. Então, estou muito feliz com essa abertura de turma novamente. É a segunda turma, né? Quem está na primeira turma já está colhendo um monte de resultado e eu estou muito feliz. Na segunda-feira a gente abre, então, a segunda turma e o carrinho vai ficar aberto de segunda-feira até sexta-feira para quem quiser participar. Eu vou pedir para vocês entrarem no grupo, que é o link que está na minha bio, que é o grupo de WhatsApp, que lá eu vou estar enviando o link do curso para vocês conhecerem, vou estar enviando lá
mais, né, detalhados sobre o treinamento abundante, para vocês entenderem o que é. E através desse grupo também ele vai estar aberto para a gente trocar mensagens, para vocês poderem tirar qualquer dúvida que vocês possam ter sobre o curso, tá bom? E uma coisa assim que eu sempre falo sobre esse curso é que assim, gente, não tem erro. Não tem erro. Se você fizer ele certinho, os 30 dias, seguindo a rotina, você vai ter uma mudança de vida. E uma mudança muito grande. E eu garanto tanto isso pra você, que se em 30 dias você sentir que não mudou nada na tua vida, que não valeu a pena, você pode receber todo o seu dinheiro de volta e me devolver o curso. Porque eu tenho certeza absoluta que a minha ideia aqui é que você possa mudar de vida como eu modifiquei a minha. Tá bom, gente? Então, ó, um beijo enorme pra vocês. Uma noite abençoada. Quem não está no grupo, entra no grupo. Quem acha que tem mais pessoas que tem que conhecer esse conteúdo, manda as lives, fala para entrar no grupo. E lembra, as lives vão ficar salvas só mais essa semana. E depois elas vão para dentro do Treinamento Abundante. Boa noite. Então assistam as lives, assistam de novo as lives, entrem pro grupo. Se tiverem dúvida do Treinamento Abundante, perguntem lá no grupo que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Namastê. Um ótimo dia, uma ótima noite, uma noite abençoada. Um beijo, gente.